Fala galera, Matheus Starling aqui para a nossa série O que eu aprendi com o mestre, e hoje eu trouxe o Scott Anderson. Eu tirei trechos de uma entrevista que ele deu, tem mais de 10 anos essa entrevista, ele deu lá na Itália e tem muita coisa bacana, tá? Selecionei alguns trechinhos para a gente falar hoje sobre proficiência, essa capacidade de tocar estilos diferentes e tocar muito bem. O mais importante, como que você pode tirar proveito disso tudo para sua carreira, a sua maneira de tocar. Eu falo muito sobre proficiência, né? Starling Academy of Music, a minha escola, ela é muito focada nisso, em preparar um músico para o mercado, para poder tocar muitas coisas. Então, essa questão de especialista versus generalista, acho que é um assunto bom para a gente tratar. Eu vou usar o Scott Anderson como esse balizador. Eu vou usar o Scott Anderson como esse balizador. Então, se você não me conhece, eu sou Matheus Starling, sou guitarrista e nesse canal eu falo de música para músicos. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, deixa aquele like aí, vamos seguir para o vídeo. Quando eu estiver falando aqui, eu vou botar alguns trechos do Scott Anderson tocando com gigs diferentes, com músicos diferentes. Então ele é um cara que trabalhou com vários artistas diferentes, mas sempre na música instrumental. É um cara que tem uma carreira super longa, ele reside lá em Los Angeles. Ele é um guitarrista tido como guitarrista de fusion, tá? Os dois últimos álbuns dele eu recomendo fortissimamente que você ouça. Tem muita mistura de rock com fusion e jazz. É um fusion com muita personalidade, tem uma acidez legal, ele é um cara que trabalha muito também intervalos harmônicos, de segunda, de sétima. É um cara incrível, para mim um dos maiores guitarristas de todos os tempos e que reúne características do Stevie Ray Vaughan. Você ouve Jimi Hendrix no som dele, aí você ouve toda aquela escola do rock, principalmente do jazz, mas ele não é um cara que começou tocando jazz. Nessa entrevista ele até fala como foi o começo dele. Eu vou repartir alguns desses trechos aqui. Então ouça o People Mover, que é People Mover. Então ouça o álbum People Mover de 2019 e o Vibe Station de 2015. Tirando isso, ele teve uma época que ele fez alguns álbuns de blues, cara. Impressionante, tocando blues com aquela munheca de Stevie Ray Vaughan, né? Patada, com muita densidade, misturando as alavancadas de Jeff Beck, tá? E com uma acidez típica que o Scott Anderson toca e tem. E assim, é incrível a maneira como ele toca blues. Quando ele tá tocando blues, é blues mesmo, né? Esses álbuns de blues são álbuns de blues. É um blues mais, talvez, grooveado e tudo mais, mas ali ele não tá nem tocando nada de outside e acidez. Então ele tem a fase dos álbuns dele solo, onde ele toca um fusion, onde ele mistura tudo, é 100% tentativas, é 100% experimental. Antes disso, ele teve uma banda que fez muito sucesso da música instrumental, que é o Tribal Tech, que eles também têm uma carreira gigante. Mais uma vez também, banda de música instrumental. Só que antes disso, ele tocou com Chick Corea, tá? Então tem uma parte boa da carreira dele, dá uma ouvida ele com Chick Corea. Jean-Luc Ponty, eu não sei se aí eu vou conseguir achar alguma coisa dele, mas é um violinista que também teve uma carreira fusion bem extensa. E com Joe Zawinul. A primeira parte da entrevista tá aqui, ó. Whatever I've done has just come from
just playing a lot of different kinds of music and listening to a lot of different kinds of music, and I've never been close-minded when it comes to music. Então você percebe que o Scott Anderson tá falando assim, cara, que ele sempre foi aquele cara que ouvia de tudo, né? Ele fala um pouco que quando ele era mais novo, eu peguei essa época também, né? A música era muito estilo de vida, talvez muito mais do que hoje. Então a galera era muito bolha, né? Os metaleiros só andavam com metalheiro, a galera do reggae só andava com a galera do reggae, e ele tava falando que ele nunca se enquadrou nisso, ele sempre gostou de ouvir muitas coisas, né? E aí a gente começa a falar desse livro aqui, que aborda muito essa questão de a pessoa, quando ela quer trazer uma inovação para o estilo dela, ela precisa estar aberta para trazer elementos que são de fora desse estilo. Porque quando você está muito dentro da sua bolha, você só ouve ou só experimenta tocar com músicos daquele segmento, dificilmente você vai encontrar uma solução diferente. Normalmente as soluções elas vêm de fora. Então pessoas que são inovadoras, elas normalmente são pessoas abertas, onde elas trazem soluções de outro nicho para um nicho diferente. Jazz has great things about it, the great harmonies and the interplay between musicians when you play soft is something really special that I feel sorry that everyone can't experience. And at the same time, playing rock and roll and blues is a feeling of power, and you feel like there's more energy and sometimes even more creativity in that music from a sonic standpoint, where jazz is mainly played on acoustic instruments, but in rock and more modern kinds of music you have so many millions of sounds to choose from. So that's why I like to just play different kinds of music, because there's so much excitement and there's so many good things in every type of music, and I don't like to limit myself to just one thing. Essa segunda parte é maior, vou quebrar um pouquinho em pedaços ali. Ele começa falando da importância do jazz na vida dele musical, né? Ele fala primeiro da parte da harmonia. Como ele era um cara que veio do blues e do rock, então quando ele começou a ouvir jazz, algo mais sofisticado harmonicamente, ele teve que parar para estudar isso. Eu me reconheço muito nisso, porque eu também vim de um som mais pesado, comecei tocando metal, rock, mas sempre com muito drive, né? Onde a harmonia, como ela andava, a maneira como ela andava, não era tão importante assim. Então o jazz tem muito esse elemento de tocar acorde por acorde. E um outro ponto importante que ele fala, que é a questão da interação entre os músicos, né? O músico tocar ouvindo os outros músicos, né? Então não é subir para tocar como se fosse um playback. Os músicos precisam reagir, isso faz parte fortemente do jazz. Então ele fala que ao mesmo tempo que o rock e o blues é uma questão, né, de poder, de atitude, de energia, eu acho isso muito legal, porque quando o Miles Davis começou a chamar guitarristas de rock para tocar com ele, né, foi o caso, por exemplo, do Jimi Hendrix, que nunca se concretizou, mas quando ele chamou o Mike Stern, ele falou assim, cara, tem que tocar como o Jimi Hendrix, com aquela atitude rock, com drive, eu quero energia. Então tem algo que o rock te dá, tem algo que o blues te dá, tem algo que o jazz te dá. Então você pode pegar esses elementos e misturar à vontade. É algo que o Miles Davis começou a fazer lá na década de 1960. Então, hoje em dia, né, nós sermos puristas aqui, e tudo bem ser purista também, mas ter aquele medo de misturar elementos, cara, tá tudo aberto, né? Então, assim, o Scott Anderson é uma prova viva de que isso funciona muito bem. Então, ele fala sobre essa questão do rock proporcionar muita abertura timbrística, né? E eu acho isso legal, porque você ouve no som dele tocando com fuzz, com drive, com coros, com flange, ele usa tudo, o wah-wah, e é bacana, porque é um cara que tem toda a sofisticação harmônica, passou pelaquela escola dos temas de jazz, real book, tocou com caras do jazz, né, o Chick Corea, e ele também fala nessa entrevista que na época que ele tocou com o Chick Corea estava numa fase muito comercial, né, que ele iria tocar os temas mais fechadinhos, tinha improvisação, mas o tema era fechado, né, e ele tá falando como toda essa experiência ajudou com que ele pudesse tocar com músicos de vertentes diferentes. After I'd heard fusion music for a while and I started to understand the harmony, I was curious as to where this music came from, and someone told me that the whole thing started with Miles Davis, the fusion. So I started listening to Miles Davis's Bitches Brew and those kind of records. But from a guitarist standpoint, playing trio is really challenging because you have to do so much more from a guitaristic standpoint of view. And that's why I enjoy the challenge of playing trio.
Então, nessa parte aqui que ele fala do Miles Davis, ele fala do álbum clássico, né, que é o primeiro álbum de Fusion que foi popular, tá? O Fusion, ele é anterior a essa época do Miles. Eu tenho um vídeo falando especificamente como começou esse movimento do Fusion, que era muita mistura do jazz com música afro. Então o Miles, ele sempre foi aquele cara curioso para entender quais elementos novos, músicos novos, sonoridades novas que ele podia trazer. Então o Miles, ele acabou se tornando o pai dessa criança Fusion. Então esse álbum Beaches Brew, que é lá da década de 60, é o segundo álbum de jazz mais vendido de todos os tempos, é um álbum muito doido, né? É um álbum meio Woodstock, aquela onda psicodélica. Inclusive tem um show do Miles Davis tocando lá em Woodstock que é assim, eu particularmente acho chatíssimo. Você tem Keith Jarrett, tem Chick Corea, ou seja, dois caras, o Chick Corea, eu sei que, eu não lembro se era o Herbie Hancock, ih rapaz, deu branco agora. Mas tem dois grandes pianistas ali. E eu já vi entrevistas dos caras comentando, acho que foi o Herbie Hancock, que o Miles chegou assim, e perguntou, mas o que eu toco? Não, eu toco qualquer coisa aí. Vocês se viram aí? Pô, você põe dois caras no teclado, aí tinha o Ayrton na percussão brasileiro. Era um negócio muito doido. Aquela onda muito psicodélica, pessoal paz e amor, é ácido, o pessoal na lama. Então, esse álbum é essa abertura toda. Tinha muito a ver com aquele movimento daquela época. O Miles Davis, cara, um cara do jazz, estava trazendo isso pra música dele. Então, quando ele começa a falar de harmonia, que ele começou, cara, deixa eu ver o cara responsável por esse movimento. E o Miles Davis, né, é o cara mais importante do jazz, sem dúvida, né? Ele moldou o som do jazz, né? Todo mundo queria tocar como o Miles Davis ou com o Miles Davis. E, como eu te falei, o Scott, ele passou por essa fase de praticar esse livro aqui, né? The Real Book, que é um livro só de composições, não tem nada aqui dentro de escala, exercício. Eu abri aqui aleatoriamente eu estava estudando essa música aqui, Chega de Saudade, do Tom Jobim, e você percebe, as harmonias estão acontecendo aqui, então você precisa ter um conhecimento harmônico, porque não é só você escolher, o centonal está em dó, vamos tocar só em dó maior, não. Cada acorde importa no jazz e você precisa levar isso em consideração. Então, uma outra escola. E quando você incorpora esses elementos do jazz em qualquer outro estilo, você se torna um músico diferenciado. Você tem mais sofisticação harmônica. E quando a gente fala harmônica, não é só de você tocar a harmonia ou o acorde, é você salientar, improvisando os acordes da música, por mais que os acordes da música sejam simples, seja uma progressão tonal. E por fim, ele fala dessa questão de tocar com trio. Eu acho que isso é uma baita de uma escola para guitarrista. Por quê? Porque o pianista, normalmente, ele já aprende a lidar com mão esquerda e mão direita. Mão esquerda está fazendo acorde. E a menina pergunta para ele, que está entrevistando, pô, você não gosta de tocar com tecladistas, né? E fala o seguinte, não é que eu não gosto de tocar com tecladistas, eu só acho que quando normalmente a gente toca com tecladistas ou pianistas, eles tendem a querer soar muito, isso tira um pouco a minha liberdade. Eu também tenho a mesma opinião. Todos os meus álbuns, eles não possuíram tecladistas, a não ser o último álbum, né? Que você percebe que é uma onda completamente diferente. Então, de 4 álbuns, os 3 primeiros não tinham instrumento harmônico. Ou seja, eu tenho mais liberdade. Ao mesmo tempo que eu tenho mais liberdade para escolher os caminhos que eu quero ir, também eu tenho uma função dupla, que é tocar os meus solos, linhas melódicas, mas também me preocupar com a questão dos acordes. Então existe um desafio você tocar em trio, tá? E eu adoro som de trio, eu adoro piano trio. Agora, como guitarrista, né, você precisa pensar também como um pianista. Ao mesmo tempo que você está tocando linhas melódicas, você também tem os acordes que você pode alternar ou fazer ao mesmo tempo. Diferentemente de um trio de sax, bateria e baixo, onde o saxofonista não consegue criar harmonias, né? Óbvio. Então, eu usei o Scott Anderson como esse modelo de músico proficiente porque ele é um cara que toca blues pra caramba, toca rock pra caramba, toca pop, toca jazz, toca fusion, mas ele tem uma identidade. Você ouve o Scott Anderson tocar e ele não soa como um cara que, eu vou lá contratado pra gravar no álbum do cara tal e ninguém sabe quem é o cara que tá tocando ali, porque às vezes o músico requisitado de estúdio, ele não tem tempo para desenvolver, né, essa personalidade dele. É difícil isso para um músico contratado, aquele cara, o hired gun, né, que está tocando na gig sempre para os outros e muda muito trabalho. Às vezes o cara não tem tempo para desenvolver essa coisa mais pessoal. Então o Scott Anderson, ele é um cara que
a carreira dele foi voltada para explorar o som dele. Então, um cara proficiente, ele é um cara aberto a vários estilos e ele tem uma identidade própria. Então, eu acho isso super interessante. Eu acho que o Fusion, ele traz esse desafio já desde o início, porque você não consegue tocar Fusion sendo apenas roqueiro, não consegue tocar Fusion sendo apenas um cara do jazz. Você precisa ser um cara aberto. Então, eu recomendo muito que vocês tenham um pé no Fusion, tenham interesse. Eu comecei a tocar a jazz por causa do Fusion. Eu era o cara do metal, para mim era só esse mundo, e eu comecei a ouvir alguns caras, por exemplo, como Frank Gambale, como Greg Howe, como Rich Kotzen, que eram caras que também estavam numa época Fusion. E eu peguei essa transição do Rich Kotzen para uma coisa mais Fusion. Peguei essa transição do Greg Howe também. Talvez o Frank Gambale foi um pouco antes, mas enfim, eu comecei a me interessar por jazz por causa do Fusion. Eu comecei a me interessar pela música brasileira por causa dessa entrada no jazz. Eu queria que você deixasse para mim aqui qual foi a ideia mais bacana que você tirou nesse vídeo e se você tem uma recomendação de um guitarrista para trazer aqui para falar o que eu aprendi com esses mestres, tá? Nesses vídeos aí eu fiz uma tradução livre porque esse trecho da entrevista, essa entrevista não tinha legenda, tá bom? E se você não conhece a minha escola, Starling Academy of Music, eu te convido para vir estudar comigo, ter um nivelamento para a gente passar um cronograma personalizado e você ter acesso a todos os nossos cursos, 10 mentorias ao vivo por mês, grupo de fomento, prova de módulo, ou seja, é uma escola realmente virtual, mas com pegada de escola física. Deus te abençoe e te espero lá.